Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas. Vim apresentar para vocês hoje rapidamente a estrutura do nosso treino, tá? Ele é bem prático, não necessita de materiais que não sejam teu próprio corpo e um espaço que também não precisa ser muito grande, pode ser o central da sala, o ladinho da cama no quarto, tá? Durante a semana, a proposta é que vocês façam 3 treinos por semana. Para começar, para que a gente tenha uma constância, que é mais interessante do que você começar treinando 7 vezes por semana e na semana seguinte tá com muita dor, sem condição alguma de se movimentar e desanimar. Então, dividam como vocês desejarem esses treinos, né? Treino 1, 2 e 3 da semana 1, treino 1, 2 e 3 da semana 2, que vão mudando os exercícios e as propostas. Nos vídeos está tudo bem explicadinho, bem organizadinho. Mas para a gente contar para vocês desde já, a gente trabalha com uma estrutura de 4 exercícios, e é onde esses exercícios funcionam mais ou menos nessa seguinte ordem. Primeiro exercício a gente começa com membros inferiores. Segundo exercício a gente vai para membros superiores. O terceiro exercício a gente vai trabalhar o tronco, o core, o abdômen. E o último exercício normalmente é um exercício metabólico. Isso significa que esse exercício metabólico, ele sobe a frequência, né? Então a gente trabalha bastante a parte cardio nesse exercício. O treino ele é em formato de circuito. Por que circuito, Nath? Para otimizar o nosso tempo, para ele não demorar muito, para trabalhar tanto a parte muscular como a parte cardiovascular, tá? E para a gente alcançar frequências mais altas e alcançar logo o nosso objetivo, que é de um emagrecimento, um enrijecimento para o retorno do corpo, junto com a alimentação, hein? A sugestão, normalmente nos treinos, eu falo, ou o Ale fala, a sugestão de tempo, de execução, de pausa, de intervalo. Mas se porventura não aparecer lá, como sugestão, a estrutura são 4 voltas nesse circuito, fazendo 20 segundos de execução, de atividade, né? Então, 20 segundos do agachamento e a pausa, que é o que a gente considera como pausa, é entre os exercícios, de 10 a 15 segundos de pausa para ir para o próximo, de 10 a 15 segundos de pausa para ir para o próximo, 10 a 15 segundos de pausa. E quando fechar o 4º exercício, a gente tem o intervalo, que é 1 minuto de intervalo entre a série para retornar lá no início. Tranquilo? Nath, 20 segundos fazendo tá muito puxado para mim, como sugestão. Começa de uma forma que você consiga fazer e seja confortável. Diminui para 15, diminui para 10, tem uma autonomia e faça 5 repetições, 6 repetições, se não quiser fazer por tempo, né? E a mesma coisa, da mesma forma como vocês podem diminuir esse tempo de execução de atividade, vocês também podem aumentar um pouquinho mais a pausa e o intervalo, se for necessário. Acabei o primeiro exercício, tô sem ar, desfalecida. Descansa, faz uma pausa um pouquinho maior, tá? Para chegar para o próximo. Acabei o metabólico, que eleva muito a frequência, não estou aguentando respirar, aumenta um pouquinho mais o intervalo, né? Fiz 1 minuto, acho que não vou conseguir, ou de repente assim, Nath, se eu fizer 1 minuto, eu vou conseguir fazer mais uma volta, mas aí ao invés de conseguir fazer 4 voltas, vou conseguir fazer só 2, às vezes aumenta um pouquinho mais, 1 minuto, faz 1 minuto e meio, 2 minutos para conseguir fechar as 4 voltas, ou mantém o intervalo bem certinho, e faz menos voltas, não tem problema. Trabalha sempre com o seu limiar, algo que fique confortável, tá? A gente tem dica de correção do exercício. É legal também se filmar para ver e depois você faz um comparativo para você ir se corrigindo, porque às vezes não tem espelho, né? Às vezes não tem um profissional junto, a gente fica em dúvida, com medo de, será que eu estou executando corretamente? E aí você se filma, depois você olha no vídeo e faz jogo dos 7 erros, olhando a execução corretinha, olhando a sua, veja se está corretinha, se tiver alguma dúvida também, pode nos procurar. Vou abordar com vocês também, rapidamente, de uma forma breve, a respeito de algo que vai influenciar
na consistência do trabalho de vocês, do esforço de vocês, na perseverança, na persistência, na permanência, que é o que vai te dar continuidade. A ideia é que você não pare, faça lá bonitinho os seus treinos. Nós mulheres temos o nosso ciclo fértil, né? Nosso ciclo de fertilidade, o nosso ciclo menstrual como consequência, que gira em torno de 28 a 30 dias. Independente se você toma anticoncepcional, se você está com um DIU, esse ciclo ele acontece, ok? E aí dentro desse ciclo a gente tem a primeira fase do ciclo que a gente chama de fase folicular. Depois dessa fase folicular a gente tem o que a gente chama de fase ovulatória. Depois da fase ovulatória, que é quando a gente está fértil, a gente tem o que a gente chama de fase luteínica ou lútea. E o final dessa fase luteínica é a menstruação. Alguns estudos falam que ela está dentro da fase lútea, alguns estudos falam que a menstruação já está dentro da fase folicular. Por que é importante vocês saberem a respeito disso? Porque a fase luteínica, que vem depois da fase ovulatória, da fase fértil, ela dura, no seu total, cerca de 7 a 14 dias, dependendo da mulher. E a gente tem uma baixa hormonal, tá? De estrógeno e de progesterona. Esses hormônios, eles são extremamente importantes no nosso desempenho enquanto atividade física, porque eles também auxiliam numa produção conjunta e liberada de noradrenalina, que é um hormônio que deixa a gente empolgada, né? Com vontade de treinar. E devido à produção desses dois hormônios, o estrógeno e a progesterona, a gente tem ânimo e a gente tem uma boa recuperação muscular, tem menos fadiga, resistência maior à dor, diferente de quando a gente está na fase pré-menstrual. Nessa fase a gente tem uma baixa de todos os hormônios. Quando a gente baixa todos esses hormônios, a gente coloca o nosso sistema imune todo numa baixa também de imunidade. Ou seja, está mais suscetível a gripe, resfriado, tosse, vírus em geral, não só globais, bem como a baixa da imunidade local da uterina. Então, quando você tem uma baixa dessa imunidade na flora vaginal e uterina, você tem uma alteração no pH, né? Então, é muito comum despertar candidíase, que é fungo, e aí por essa baixa, né, de imunidade, e aí você tem uma alteração no pH, e aí você desenvolve algumas coisas que te incomodam até a fase da menstruação. Depois que a gente menstrua, a gente tende a ir recuperando essa imunidade. Nath, isso significa que não é legal eu treinar na fase pré-menstrual e menstrual? Não é isso. Mas é se conhecer, é se reconhecer e entender. O corpo da gente, ele solicita. Então, se você está com enxaqueca, se você está em indisposição, se você quer dormir, né? A gente, dependendo da mulher, perde uma quantidade de sangue muito grande. Segundo a medicina tradicional, o sangue ele carrega essência. Então, se você menstrua muito ou se você menstrua pouco, você está perdendo essência. Então, em teoria, você precisa se recolher e ficar quietinha para ajudar o seu sistema imune e ficar bem, ok? Então, para nós fecharmos, a dica é essa. Vou menstruar ou estou menstruada? Não leve a estrutura tão a sério em termos de rigidez, né? Às vezes faz sem tempo, faz mais tranquilo, faz menos repetição, faz mais leve, né? Ou se realmente está muito ruim, não faça nada. O não fazer nada, a gente só tem que tomar um cuidado para não perder completamente a rotina e aí na semana que a gente está bem, ficar com aquela preguiça e desacostumou o corpo e aí tem que entrar de novo. Então, legal é manter essa constância, mas respeitando o seu limite, tá? Então, de repente, ao invés de 3 treinos na semana, faça 2, na semana faça 1 e vai encontrando qual é o melhor caminho para ti. Então,
Aproveita aqui abaixo, confere os depoimentos, dá uma ligada também no treino, que tem um exemplo para você entender melhor como é que funciona direitinho, se você compreendeu a explicação e durante o vídeo. E aproveita essa condição especial, essa oferta, e vem fazer parte desse time das Supermães. Espero você!